Muito bem, nesse vídeo então eu vou deixar algumas speed arts passando, ele vai ter mais ou menos um formato de podcast e também vou deixar aqui como forma ilustrativa alguns textos, tá? Só para ficar melhor aí para compreensão, eu vou apresentar também uma lista de aulas auxiliar que pode te ajudar. Bom, nisso aqui é uma coisa assim bastante relativa, mas é importante a gente ressaltar alguns pontos, porque cada ilustrador, tá? Cada artista, cada professor vai te indicar mais ou menos uma ordem, porém ela vai ser de certa forma assim similar e no geral não tem tanto segredo assim, tá? Que seria o seguinte, é muito importante a gente ter as noções, quando a gente trabalha ilustração, a gente tem que ter noção de formas, de valores, tá? De composição, de proporção, de perspectiva, tá? E por fim, de anatomia. Ah, mas e luz e sombra? Luz e sombra entra aqui, tá? Em valores. Vou deixar até esse texto maior aqui. Então, retomando, o que acontece? De início, você começando a trabalhar com ilustração agora, tá? Você não tem noção nenhuma, assim, só tem a vontade, faz alguns rabiscos. Seria interessante você já começar estudando proporção, tá? Estudando perspectiva, anatomia, luz e sombra, mais ou menos. O que eu recomendo você fazer? Primeira coisa, busque artistas de referência que você gosta, tá? Mas preferencialmente com um estilo um pouco mais puxando para o realismo. Por quê? Porque eu já expliquei isso em outros vídeos, ilustrações, por exemplo, com um estilão assim mais mangá, ou muito estilizado, antes desses profissionais chegarem nesse ponto, eles tiveram que estudar realismo primeiro, tá? Então o que eu recomendo? Busque, por exemplo, no ArtStation, vem aqui, por exemplo, nesse site, o ArtStation, e busque, por exemplo, por algumas ilustrações, tá? Por várias obras, vá criando aí uma biblioteca de imagem, de coisas, assim, imagens que podem te interessar, tá? Dentro de um estilo preferencialmente mais realista, tá? Porque nesse caso você pode estudar como que o artista fez isso, observar melhor as luzes, as sombras, as composições aqui, como que elas foram estruturadas, e a partir daí você vai chegando em resultados, tá? Quando você for fazer uma transposição de cópia, melhores. Exemplo, ilustrações como essa aqui, por exemplo, onde você vê, tá vendo essa auréola aqui em cima do personagem, você vê a questão da disposição aqui desses elementos, dessas sombras, da luz aqui caindo no peito dele. Enfim, isso aqui são elementos muito, muito complexos, tá? Mas inicialmente o que eu recomendo? Basicamente, busque essas ilustrações ou artistas para você se inspirar e ter como base no futuro para você atingir determinado resultado, utilizando essas peças como estudo. Outro exemplo aqui, ilustrações desse estilo, certo? E aí, posteriormente, depois que você já tiver um domínio mais avançado a respeito disso, a gente vem e busca trabalhar com estilos assim, por exemplo, tá? Às vezes trabalhar com isso aqui é mais difícil. Às vezes muitos iniciantes se enganam, tá? Você quer chegar nesse resultado direto, você já começa por aqui. Mas o caminho é o contrário. Vai no realismo primeiro, nas boas proporções, para depois você distorcer, tá? E aí depois você vem para esse estilo, onde você vai aplicar os conhecimentos que você estudou lá para distorcer, e aí vai fazendo esse estilo cartoonizado, o estilo chibi, tá? O estilo mangá. Isso aqui vem depois. Por quê? Resumindo, quando você for estudar, você vai entender o porquê, tá? A aplicação disso aqui pede um domínio, tá? De formas, de proporções, tá? De luz e sombra mais avançado, principalmente porque ele é mais simplificado que, por exemplo, um desenho assim, tá? E aqui já tá bem estilizado, mas o caminho inicial seriam ilustrações mais desse estilo, tá? Desse estilo aqui, inicialmente. Chegando nesse estilo, tá? Com essa profundidade, assim, essa riqueza de traços, quando você for simplificar essas sombras e ir migrando, tá? Para isso aqui, aliás, essa blocagem aqui também é importantíssima, tá? No seu processo. Vai te ajudar demais aí na sua composição. Mas enfim, resumindo e voltando aqui para o foco principal. Iniciando ali em desenho. Comece rabiscando, tá? Só rabisca o que você gostar. Você gosta, por exemplo, de Dragon Ball? Desenha Dragon Ball. Você gosta muito das artes, vamos supor, de Dark Souls, tá? De cultura medieval, cultura japonesa. Desenha aquilo, tá? Do jeito que vier. Pega umas referências, desenha, faz de cabeça, não tem problema. O importante é você rabiscar. Rabisque e mantenha sempre essa liberdade, tá? Onde você estiver, seja no horário livre que você tiver, seja na folga do trabalho, tá? Ou na folga, por exemplo, na faculdade ou do colégio. Você tá aí, tá tranquilo, dá uma rabiscada, tá? Só pra você dar uma fugida da realidade, uma quebrada.
E às vezes você pode ter você mantendo, né, uma constância, assim, um exercício de estar praticando, você pode ter uma evolução já nesse caminho aí, já está te adiantando. Mas aí agora, como forma de estudo, pegue, por exemplo, estudos de formas, tá? Desenhando, vamos supor, esferas, triângulos, quadrados, tá? E nesse caso, em vez de desenhar eles com uma forma chapada, busque fazer rabiscos, tá? Trazendo aqui alguma tonalidade, tá? Alguma tonalidade de luz. Busque fazer exercícios que você faz projeção, por exemplo, de sombras. E como que você vai fazer isso? Por observação, tá? Pega, por exemplo, uma caixa, uma borracha, tá? Alguma coisa. Observa como isso aqui vai comportar e aqui que é o interessante. E aí você vai fazer essas transposições aqui de luz e de sombra dessas formas. Vai fazer aqui essas projeções, tá? De como que essa sombra e essa luz vai comportar. Vai criando uma forma tridimensional para esses objetos, tá? Em vez de desenhar eles sempre em 2D, tenta desenhar eles com a tridimensionalidade. Ao invés de você fazer um quadradinho assim toda vez, busque quebrar um pouco essa perspectiva dele e faça um quadrado com mais angulações, por exemplo, né? Com a perspectiva mais forte. E faça, por exemplo, testes fazendo alguma distorção nele, tá? Jogando um 3D, certo? Ah, mas como que eu vou saber isso? Desenhando sozinho, tá? Você, sem algum professor especificamente assim na hora que você está construindo, é por tentativa e erro, é por observação e tentativa e erro. Você vai fazer os quadradinhos assim e vai traçando aí devagar, você vai pegando mais ou menos como que vai funcionar isso aqui, como que vai dar certo aí a disposição, tá? Então, para estudo de forma, seria isso. Nesse caso aqui, você já está estudando mais ou menos um pouco de formas e valores. Eu posso deixar uma outra aula aqui paralela, onde eu mostro a respeito disso para você estudar especificamente valores, que pode ser muito enriquecedor, tá? Que é onde a gente vai estudar mais ajustes voltados para isso aqui que eu estou mostrando aqui agora na tela. Igual essa ilustração aqui, onde a gente vê mais essas transições de preto e branco, tá? Depois que você estudar formas simples e valores, independente se o desenho tá bonito ou se tá feio, se tem formas bem definidas, tá? É importante só você entender essa questão aqui que eu mostrei do claro e escuro. Uma boa forma para você treinar isso é desenhando árvorezinhas, por exemplo. Você pode rabiscar, que são formas simples. Você pode fazer alguns rabiscos de árvores, por exemplo. Isso aqui pode ser no lápis mesmo, tá? Testa no lápis. Você faz alguns rabiscos de árvores, imagina de onde a iluminação está chegando aqui. Vamos supor que está vindo do lado esquerdo superior. E nesses rabiscos dessas árvores aqui, pode ser árvore seca, por exemplo, e você vai fazendo os valores, tá? Definindo aqui onde seriam as luzes e as sombras, e aí você simula isso aqui no chão, tá? Como você vai fazer isso? Observação, tá? Pega por observação, pega desenhos, por exemplo, desenhos mais realistas, desenhos estilizados ou desenho mais mangás, nesse caso aqui não tem problema, tá? Faz esse estudo de onde vem essas luzes, onde vem essas sombras. Então você já está estudando aqui formas e valores. E aí essas questões, por exemplo, de composição, de proporção, de perspectiva e anatomia, elas vão vindo posteriormente, tá? Vou deixar uma aula aqui sobre composição, muito boa aí no canal também, uma aula que eu falo sobre grid. Tem uma aula específica de grid e uma aula específica de composição, posso deixar as duas na descrição. Então a gente já vai ter outra aula paralela sobre formas e valores, mais uma aula mais detalhada sobre composição. Então você já vai ter 3 pilares aí muito bem definidos. Proporção nos seus estudos de distância, por exemplo, onde a gente tem, por exemplo, vamos imaginar que eu tenho uma bolinha aqui em cima e uma bolinha aqui embaixo. Elas estão no mesmo plano, mas se elas estiverem deslocadas, certo? Elas têm superfícies diferentes. Imagina como se fosse aqui uma estrutura e aqui outra estrutura. Porém, eu posso distorcer isso aqui caso eu faça uma outra bola menor. Então, eu já tenho agora tamanho, tá? Em relação ao tamanho, se eu tivesse proporção, eu poderia ter uma esfera maior aqui, ó, em outro quadrado. Pronto, eu já criei uma profundidade, tá? Eu já criei planos. Agora eu tenho essa bolinha nesse plano e essas outras ali atrás. Se essa aqui subisse, por exemplo, ela iria ocultar, tá? Essas outras aqui. Se eu subisse ela aqui, por exemplo, ela estaria na frente das demais. Então, fazendo isso, eu já tenho um estudo de sobreposição, tá? Sobreposição, tamanho, superfície e proporção. E aí você pode fazer estudos posteriores trabalhando com a tridimensionalidade desses objetos. E aí você faz o sombreado, e aí nesse caso aqui você já está fazendo outro tipo de exercício. Então tudo isso aqui é válido, tá? Então a gente já pode fazer esses estudos aqui com profundidade e perspectiva.
Outros estudos legais que você pode fazer são estudos com linhas, tá? Você pode trabalhar com linhas de superfície, ó. Você pode mapear isso aqui de uma forma 3D, que isso aqui vai te ajudar ainda mais, tá? A entender como que funciona. Ó, você pode fazer um estudo assim, por exemplo, e aí você divide em quadradinhos. Você pode fazer isso aqui com rachura, você pode fazer pintando dessa forma. O importante é praticar de diversas formas diferentes, tá? Que aí você vai chegando em resultados mais legais aí e vai entendendo mais como é que funciona essa dinâmica. Por fim, posso apresentar aqui uma outra recomendação, que seria a seguinte, olha só. Por exemplo, em meus trabalhos, né, meu curso de desenho. Lembrando que cada professor vai apresentar isso aqui de uma forma. Então, por exemplo, eu teria aqui a introdução, onde eu falo uma apresentação do que seria. Voltando para aqui para um curso de pintura digital, né? A gente vai trabalhar basicamente com Photoshop, mas eu recomendo você fazer uns paralelos, trabalhar com desenho manual também. Eu mostro a tablet, manual fala é lápis e borracha. E os estilos de desenho, que são importantes você conhecer antes da gente começar. Então lá nos estudos iniciais a gente vai trabalhar com o quê? Sombras, tá? Com valores, tá? Luzes e sombras. A gente vai estudar valores inicialmente. Depois desses estudos práticos aqui de luzes, sombras e valores, vou minimizar esses painéis, a gente vai para estudos de esboço, tá? Então a gente vai treinar, por exemplo, Line Art. Isso aqui no caso eu estou mostrando mais para você, talvez caso você prefira ser autodidata, tá? Ou continuar dando sequência, essa foi a ordem que eu elaborei, que eu considero mais válida para você fazer seus estudos, mas se você for autodidata, você pode seguir, tá, o seu caminho, observando esses, mais ou menos essa linha, tá? Que isso aí vai te ajudar bastante. Vai definir melhor estilos de line art, dicas de poses, tá? E aí, posteriormente, a gente vem, depois que a gente tem um domínio maior sobre luz e sombra, a gente vai para pincéis. Aliás, você pode inclusive estudar a cor depois que você dominar tudo relacionado à proporção, anatomia, dimensão, perspectiva. Depois que você dominar tudo, tá, sobre valores, sobre todos os fundamentos e pilares básicos aí de ilustração, aí sim você vai estudar a cor, tá? A cor você pode deixar por último. Então a gente tem, por exemplo, módulos onde é que a gente vai fazer combinação de recursos, comportamento de luz e sombra em elementos mais complexos, onde a gente tem reflexão, você pode estudar esse tipo de coisa. Aqui mais ajustes voltados específicos, por exemplo, para pintura digital dentro do programa, certo? Onde a gente vai estudar, por exemplo, módulo de mesclagem, algumas dicas extras, combinação de camadas, tá vendo? Lá no módulo 6 que a gente vai estudar anatomia, e dentro de anatomia, quando você partir para esse estudo, eu recomendo você começar pelo seguinte, começa por rosto, tá? Começa por rosto, estrutura facial, de homem ou de mulher, você pode ir intercalando entre os dois. Depois que você estudar rosto, você pode fazer o torso, por exemplo. Você estuda rosto, depois você estuda cabeça, ombro, tá? Peito e talvez um pouco dos braços. Fez esse estudo, cabeça, peito, ombro, tá? E um pouco dos braços, começa a estudar mão, tá? Estuda mão, estuda movimento de mão e pé. Posteriormente, mão e pé tem angulações e movimentos mais complexos, tá? A representação disso aí é difícil. Posteriormente, você estudar essas questões de rosto, tá? Rosto, pescoço, ombro, torso, braço, aí você já emenda o braço com a mão, tá? E você pode até desenhar o pé ali no final, nas horas de você fazer suas transposições. E aí, posteriormente disso, você vai estudar o quadril e as pernas, tá? E aí você já vai ter aí a estrutura do corpo inteiro. E aí depois você vai estudar elementos mais específicos, como por exemplo, boca, tá? Orelha, cabelo. E você pode fazer esses estudos posteriormente. E aí depois você pode estudar alguns elementos de cenário, por exemplo, como você trabalha com água, com fogo, desenhando madeira, representação de metal, tá? A gente vai trabalhar com reflexo, rochas, tá? Porque acabam que esses elementos que eu separei aqui são elementos que estão aí presentes em basicamente quase todo o cenário. Você vai fazer uma caverna, você pode ter água, você vai ter provavelmente pedra, a não ser que seja uma caverna completamente coberta por musgo ou uma caverna de cristal, mas enfim, o processo é o mesmo, tá? Então a gente tem sempre esses elementos aqui, madeira que entra um tanto de vegetação, tá? E aí aqui depois você vai colocar em prática isso aqui que a gente aprendeu nesses elementos para fazer desenhos de cenário. Então eu recomendo você estudar, por exemplo, vai estudar como que funcionam ilustrações de rocha, estuda algumas pedras e depois você monta cenários utilizando isso. E aí, posteriormente, por fim, a gente vai estudar, por exemplo, design de personagem, tá? Como que a gente vai trabalhar esses personagens, o que representa cada coisa, e sim a gente vai fazer aqueles estudos finais de criar um personagem do zero. Então é isso que eu recomendo. Então, basicamente, se o seu foco for desenhar pessoas, tá? Vai mais ou menos no seguinte caminho. Estuda primeiro o rosto, depois você soma isso aqui com peito e braço,
depois você vai estudar mão, depois você vai estudar pé, depois você vai estudar quadril, e aí você soma quadril com pernas. Posteriormente disso aqui, a gente vai estudar cenários, e para estudar cenário, a primeira coisa que você precisa entender é perspectiva, depois de estudar perspectiva, disposição dos elementos e composição, tá? E aí depois, você pode fazer isso aqui com blocos, exercícios mais simples, e aí depois para fazer a aplicação disso, eu recomendo você estudar individualmente elementos que compõem cenários, tá? Então desenhe muitas árvores, tá? Lago, pedra, areia, testa diversos elementos aí, e aí você vai chegando, vou deixar uma das aulas que eu fiz aqui, um vídeo de uma das aulas para você ver a questão da disposição de elementos aí, a construção de cenários, para você ver mais ou menos como é que funciona, mas provavelmente aqui nos speed arts que eu já mostrei no canal, você já deve ter visto aí várias delas. Então basicamente é isso, tá? E como que eu sei qual que é a hora de parar? Normalmente é o seguinte, é uma média aí de 3 meses, tá? Você estuda uns 3, 4 meses, só que lembrando, ilustração são anos, tá? São anos, 10 anos, 15 anos estudando. Mas então, por exemplo, você vai estudar rosto de homem e mulher, estuda ali pelo menos uns 3 meses focado nisso. Eu recomendo você sempre, pega o seu seus 2, 3 primeiros trabalhos, deixa separado e guarda, tá? E depois de uns 3 meses e meio, se você cansar, tá? Talvez você comece a cansar, saturar e te dê vontade de fazer outras ilustrações. Aí é o que você vai fazer. Por exemplo, você está estudando só rosto, depois de uns 3 meses desenhando essa estrutura, aí você pode partir, por exemplo, para a mão, tá? Para os pés, igual eu falei, para o quadril, ou partir para algum estudo de ilustração de cenário para dar uma quebrada, depois você volta. Então você fica uns 3 meses estudando, se você cansar, parte para outra. Se não, continua, tá? Mas não trava muito tempo, aí você vai fazendo intercalando, tá? Com outras coisas. Eu recomendo você fazer também, por exemplo, vamos imaginar aqui, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Domingo você pode folgar, tá? Eu tô dando um exemplo. Folga um dia, então você vai ter aí 6 dias para estudo. Aqui você vai estudar, vamos imaginar que você está focando em anatomia de rosto, tá? Aqui você vai estudar rosto, aqui você vai estudar rosto, aqui você vai estudar rosto, aqui você quebra, faz outra coisa, faz um desenho livre, faz outra coisa, tá? Uma missão secundária, inventa, desenha outra coisa. Aqui você vai desenhar um dragão, tá? Desenha um dragão aqui, inventa qualquer coisa, o que você tiver vontade, estuda outra coisa. Então, por exemplo, vamos imaginar que aqui você vai estudar construções, tá? Castelos, por exemplo. Então você quebrou, aqui você volta para rosto e aqui fica opcional. Ou você estuda rosto de novo, ou você inventa outra coisa aqui, outro estudo, tá? De uma outra forma. Vamos imaginar que aqui você vai desenhar um deserto, tá? Você vai desenhar um deserto, uma coisa assim. Então você pode quebrar desses 6 dias de estudo, você pode folgar um, opcional ou não, recomendo, tá? Ninguém consegue às vezes desenhar todo dia, às vezes você vai fazer uma viagem, você vai para casa da família, uma coisa assim, não dá para você ficar exercitando, mas nesse dia aqui de folga, o legal é o seguinte, vamos imaginar, você tá dentro de um ônibus, tá? Você tá no trânsito, você tá parado, você tá esperando alguma coisa, ou você tá até na rua, principalmente se você estiver, vamos imaginar, você tá estudando sobre projeção de sombra, tá? Cenário. Observa casas, tá? Observa prédios, observa árvores e veja como a luz do sol vai incidir nisso aqui, como vai ser o comportamento das sombras em relação a essas estruturas. Tem um prédio aqui e você tem outro prédio aqui, um prédio branco desse lado. Observa como que essa sombra vai comportar aqui e como que o reflexo da luz do sol que vai estar entrando aqui por cima vai rebater e influenciar isso aqui. Fazendo essas observações, tá? Dessa forma, você está andando na rua e olhando para esse tipo de coisa, isso aqui também é estudo, tá? É estudo de observação. Então, isso aqui também é muito válido, tá? Você pode fazer esse tipo de coisa. Basicamente, qualquer área, qualquer profissão que envolva, que de alguma forma você observe coisas, por exemplo, design, você nunca mais vai olhar um pôster da mesma forma. Se tem alguma coisa fora de lugar, uma poluição visual, tá? Uma composição ruim, você vai bater o olho e vai saber que tem elementos que poderiam estar melhor dispostos, tá? ou conectados aqui para ter uma leiturabilidade melhor, ou você tem uma poluição visual, muitos elementos, muitas figuras interagindo com o texto, deixando a leiturabilidade confusa. Então assim, quando você é leigo, você não observa determinadas coisas. Agora quando você começa a ter um entendimento, um estudo daquilo, vários elementos começam a fazer mais sentidos aí para você ter estudos de observação, tá? Então, basicamente é isso. Espero que esse vídeo aqui tenha sido útil. Eu agradeço demais. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí na descrição.
interessando esse meu aluno entender mais aí a respeito de todos esses elementos aqui que eu estou mostrando, o link do meu curso completo tá na descrição, tá? Basta conferir. E também você pode me chamar no Instagram para tirar algumas dúvidas em relação a isso aqui. Então valeu demais, brigadão, sucesso. Se tiver gostado, não deixe de deixar o joinha, se inscreve se não for inscrito.